Muito bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo de abertura do mercado europeu. Esta semana temos um calendário económico bastante preenchido. O dia de hoje, segunda-feira, não tem assim nada de dados importantes, macroeconómicos, mas a partir então de quarta-feira teremos aqui uma série de dados importantes, a começar então pela decisão da FOMC sobre a taxa de juros. Iremos inclusive fazer um seminário especial de acompanhamento a essa decisão. O consenso aponta para a Fed não alterar a sua política nesta semana. Neste momento temos aqui os futuros dos fundos da Reserva Federal com uma probabilidade de 98% de manutenção da taxa na quarta-feira e 5% apenas de manutenção na reunião do mês de março. Portanto, a maior parte do mercado espera que no mês de março haja então uma redução da taxa de juros de referência. Depois, na quinta-feira, teremos aqui a decisão de taxa de juros, desta feita por parte do Banco de Inglaterra. Os dados recentes eliminaram qualquer esperança de um corte na taxa por parte do Banco Central. Os dados do IPC subiram inesperadamente em dezembro e os dados do PMI também ultrapassaram o esperado, com aumento então dos custos, fatores de produção. E, portanto, os investidores devem estar atentos, sobretudo, à distribuição dos votos em relação a aumentar ou manter a taxa de juros de referência. Depois ainda, na quinta-feira, teremos aqui os dados do ISM nos Estados Unidos, que são sempre também importantes, às 15 horas, portanto, o ISM parece ter caído, permanece, no entanto, em níveis de contração, portanto, nos 47,4, e na sexta-feira teremos aqui os dados do NFP, variação de emprego não agrícola nos Estados Unidos, aqui às 13h30, também aqui faremos um seminário especial de acompanhamento a esses dados, é esperado um valor então de 170 mil, ainda assim continua a economia americana a criar emprego, abaixo do valor de dezembro, mas ainda valor positivo e, portanto, precisaríamos de ver o desemprego aumentar drasticamente e o NFP mostrar contração antes de podermos esperar aqui que a Fed possa interromper a sua política monetária de subida ou mesmo de manutenção das taxas nos níveis atuais. Hoje, a sessão asiática foi então mista, como estamos a ver aqui no nosso Market Watch. A balança comercial da Nova Zelândia em dezembro diminuiu para um déficit significativamente menor e espera-se que o Banco Central da Nova Zelândia possa cortar as taxas de juros proximamente, o que pode levar então a um corte antes daquilo que seria expectável e, portanto, também um evento importante para os traders, sobretudo de NZD. Na Europa, o sentimento é também misto, continuamos aqui a ter alguma tensão entre a fronteira da Coreia do Norte com a Coreia do Sul. Os exercícios militares continuam então, com um disparo de vários mísseis de cruzeiro perto do Porto Militar Oriental, isto segundo informações do Estado-Maior da Coreia do Sul, e estas manobras militares foram monitorizadas por agências de informação sul-coreanas e também americanas, e portanto continua aqui a aumentar a tensão geopolítica entre os dois países. O presidente Joe Biden, norte-americano, anunciou aliás que 3 soldados americanos foram mortos e mais 34 ficaram feridos num ataque com drones a uma base militar dos Estados Unidos na fronteira entre a Jordânia e a Síria. E Biden declarou que o ataque foi organizado por grupos militares radicais apoiados pelo Irão e, portanto, os Estados Unidos prontamente anunciaram que estão previstas ações de retaliação. Olhando para o mercado americano, para já os futuros, a perspectiva de uma abertura mista, portanto o S&P 500 ligeiríssima queda, o Russell 2000 também em queda, Dow Jones também e Nasdaq a valorizar aqui 0,18. Olhando então para o mercado europeu, o DAX, depois de ter feito aqui na sexta-feira passada máximos mensais nos 17.070, acabou depois por corrigir um pouco, está aqui a testar então este mínimo também de 26, aqui uma zona de suporte intradiária importante. O IBEX mantém-se aqui a consolidar perto do limite inferior deste range, já havíamos visto, o target não chegou a ser atingido aqui na zona dos 9.760. Também o CAC continua então a negociar em alta, está agora a testar máximos
de dezembro do ano passado, nos 7.650 pontos, está bastante fraco, bastante forte, aliás, comparativamente com os restantes índices europeus. O FTSE também fez aqui um novo máximo esta manhã, entretanto corrigiu um pouco, está também aqui numa fase de consolidação. Mesma coisa para o Eurostock 50, também aqui a consolidar num range. Índices americanos também em fase de consolidação. O Nasdaq continua a ser então o índice mais forte, também aqui a corrigir um pouco. Reparem que poderemos também estar aqui a negociar no género de uma flag no índice tecnológico. O Dow Jones também bastante lateral. Russell 2000 também aqui a negociar numa flag. O petróleo esta manhã disparou, com a oscilação no mar vermelho a continuar bastante tensa. Abriu então aqui com um gap, entretanto veio fechar o gap, corrigiu um pouco e agora está a ir para cima. Vamos ver até onde é que poderá ir, eventualmente testar aqui o máximo que fez então esta madrugada. Em relação ao ouro, também continua a disparar, muito perto de 2030. A prata também tenta quebrar finalmente aqui esta resistência. Penso que será uma questão de horas até confirmar a sua quebra. O VIX mantém-se aqui mais ou menos estável na zona dos 14 pontos e as T-Notes e as Bunds para já há aqui a aguentarem-se bastante bem. Em relação a outras commodities, olhando para o cobre, também aqui corrigiu um pouco. O café mantém-se em tendência de alta. Reparem que voltou aqui a testar novamente a linha de tendência. Vamos ver se consegue quebrar a mesma em alta. Se conseguir quebrar, dará aqui um excelente sinal de entrada longa no café. Depois temos também aqui o gás natural, que voltou para baixo, aqui em direção à zona dos 2,10. Mantém-se aqui bastante deprimido o preço, para já não conseguiu ainda recuperar. Olhando para o mercado cambial, o dólar hoje está mais equilibrado, o euro é uma das moedas mais fracas, como estamos a ver. Do lado das mais fortes temos aqui o CHF, também o NZD e sobretudo o AUD. Do lado das mais fracas, euro é mais fraca e depois não há, e o NOK também bastante fraco, mas não há assim nenhuma moeda principal bastante fraca, apenas aqui o euro com relativa fraqueza. Do lado das mais fortes, aqui sim NZD, AUD e também CHF, portanto estas três moedas em relação ao euro poderão ser interessantes para negociar. O dólar index mantém-se aqui bastante estável na zona dos 103, recupera ligeiramente, o euro-USD então a vir para baixo, a fazer um novo mínimo perto dos 1,08, também a Libra a cair, o Euro-Libra a fazer novos mínimos e depois temos então aqui Euro-AUD interessante para shortar, a cair bastante no dia de hoje. Também o Euro-NZD, reparem que fez aqui um novo mínimo, quebrou aqui o mínimo dia 25, portanto deverá continuar a cair. O Euro-Yen também vai voltar para baixo, o Libra-Yen bastante lateral. Depois temos aqui também o Euro-Franco Suíço interessante para shortar, eventualmente poderá vir retestar aqui os mínimos de final do ano passado. E temos também aqui o dólar franco suíço para já então a retomar a tendência de queda. Olhando para o mercado de criptomoedas, o dia é positivo, com a Bitcoin a valorizar cerca de 1% para os 42.300 dólares. Ficamos então por aqui. Um bom resto de dia a todos e bons negócios.